No último dia 20 de fevereiro, Bolsonaro apresentou o texto de proposta à Constituição visando alterar as regras da Previdência Social no Brasil. Caso essa reforma seja aprovada de acordo com o texto que foi apresentado, os trabalhadores perderão muitos direitos. Em virtude disso, a partir de hoje nós faremos uma sequência de vídeo mostrando os principais pontos que trarão malefícios para a classe trabalhadora caso essa proposta seja aprovada. Iniciaremos hoje com um vídeo sobre os aposentados. Isso, os aposentados, aqueles que teoricamente não teriam prejuízos caso a reforma fosse aprovada, caso seja aprovada, porque eles já estão aposentados. Contudo, existem aquelas pessoas que precisam continuar trabalhando. Então nós vamos mostrar que mesmo os aposentados também vão ser prejudicados caso a reforma do Bolsonaro seja aprovada. Eu sou Jefferson Bernardes e hoje nós vamos iniciar temas sobre a nova Previdência de Bolsonaro. Esse é o texto de proposta de emenda à Constituição apresentado pelo Bolsonaro às duas casas do Congresso Nacional. Através desse texto de 66 páginas, ele visa alterar a Constituição e, na prática, retirar muitos direitos dos trabalhadores. E a gente sintetizou aqui nesse PowerPoint os principais pontos sobre os quais a gente quer falar. O nosso foco hoje sobre esse texto é explicar que existem pessoas que já estão aposentadas, mas que, por necessidade financeira, continuam trabalhando. O nosso objetivo hoje é mostrar que essas pessoas que já estão aposentadas, que teoricamente não seriam afetadas pela mudança na legislação, vão sim ser prejudicadas caso a reforma da Previdência seja aprovada da forma como está sendo proposta. E o que mais chama a atenção é esse primeiro artigo aqui, o 37, que está na página 1, porque vai ser criado um parágrafo 10 para esse artigo. E o que é que ele fala? Que é vedada a percepção simultânea de aposentadoria decorrente de exercício de cargo, emprego ou função pública com remuneração de cargo, emprego ou função pública. Em outras palavras, vamos citar como exemplo uma empresa conhecida, uma sociedade de economia mista, portanto, com poder público dirigindo, que é a Petrobras, que a maior parte do capital da Petrobras é público, é uma sociedade de economia mista controlada pelo governo federal, cujo governo federal é sócio majoritário. Para as pessoas trabalharem na Petrobras é necessário ser aprovado em concurso público, porém o vínculo não é através de um estatuto, e sim via carteira de trabalho e previdência social, ou seja, é regido pela CLT, a consolidação das leis trabalhistas. Então é por isso que é chamado de emprego. Entra nesse cargo de emprego, nessa categoria aqui, porque é via carteira de trabalho. Então, nesse exemplo, vamos lá, uma pessoa que trabalhava na Petrobras se aposentou, mas continua trabalhando na Petrobras. Como é que está sendo a rotina dessa pessoa agora, enquanto essa lei não entra em vigor? Ela recebe a aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social, nesse caso, porque é emprego, é CLT, e recebe o seu salário na Petrobras, relativo à atividade que ela realiza nessa empresa. Só que, a partir do momento em que essa legislação for aprovada, essa mudança for aprovada na Constituição, vai ser proibida, ou seja, vai ser vedada, que a Petrobras, que é o nosso exemplo, pague salário para essa pessoa. Por quê? Porque é vedada a percepção simultânea de aposentadoria decorrente de emprego público, como a gente acabou de dar exemplo, com o quê? É vedada a percepção simultânea desse tipo de aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública. Então observe, ele trabalhava em uma empresa pública, vamos chamar de empresa pública, essa sociedade de economia mista para facilitar a análise. Ele trabalhava na Petrobras, que é pública, se aposentou por ela, ou seja, a aposentadoria foi decorrente do exercício de um emprego público, só que ele continua trabalhando, então a remuneração ou o salário que ele recebe continua sendo da Petrobras, ou seja, continua sendo em função de um emprego público. Se essa legislação for aprovada e esse parágrafo 10 for incluso da forma como está descrito,
a partir do momento em que essa legislação entrar em vigor, a Petrobras, que é o nosso exemplo aqui, vai chamar esse empregado e vai dizer: eu não posso mais manter você empregado, eu não posso mais manter você no meu quadro de funcionários, no meu quadro de empregados, porque a lei me proíbe de pagar o teu salário. Como a lei me proíbe de pagar o teu salário, porque você já recebe aposentadoria, você a partir de agora está desligado, você está fora do quadro de empregados da Petrobras. Então imagina, aquela pessoa recebe a aposentadoria, recebe o salário. Como ela já está aposentada, a Petrobras também, até essa lei não mudar, enquanto não mude, a Petrobras paga 8% de FGTS, ou seja, continua tendo recolhimento do FGTS, que é 8% do salário. Só que como essa pessoa está aposentada, ela tem a opção de mensalmente retirar esse valor de 8%. É como se esses 8% representasse um aumento de salário. Então, isso hoje. Se essa lei for aprovada, essa pessoa vai ser, em outras palavras, expulsa da Petrobras. Ok. Só que a coisa pode piorar. O artigo 10, ele vai receber um parágrafo 4º. E o que diz esse texto? O vínculo empregatício mantido no momento da concessão de aposentadoria voluntária, ou seja, a pessoa quis se aposentar. Nesse nosso exemplo aqui que eu citei, ela quis se aposentar e continuou trabalhando, porque precisava financeiramente, por algum motivo. A partir do momento que esse parágrafo 4º do artigo 10 entrar em vigor, a partir do momento em que houver a concessão da aposentadoria voluntária, isso vai fazer com que não haja mais, ou seja, não enseje mais o pagamento de indenização compensatória previsto no inciso 1 do caput do artigo 7º da Constituição. O que fala isso? Que indenização é essa? É a multa de 40% do FGTS. Ou seja, se a pessoa estiver aposentada, se não foi por iniciativa da empresa, mas sim por iniciativa do empregado, iniciativa da pessoa, se ela se aposentou e nesse exemplo continuou trabalhando, a partir do momento que essa lei entrar em vigor, a empresa vai falar que não pode pagar simultaneamente, ou seja, aposentadoria e salário, remuneração de forma simultânea. E como a pessoa não vai poder ter a aposentadoria cancelada, ela vai sair da Petrobras. A Petrobras vai desligá-la de seu quadro de empregados. Contudo, ela vai sair sem a indenização, ou seja, sem a multa de 40% do FGTS. Por quê? Porque ela já está com a concessão voluntária. E isso faz com que não enseje o pagamento da indenização. Então, além de ser obrigada a sair da Petrobras, nesse exemplo, ela ainda vai sair sem a multa de 40%. Então, a pessoa, quando se aposenta, ela planeja que no momento em que, de fato, ela se desligar do trabalho, ela vai receber uma ajuda financeira que é referente à multa de 40% de tudo que foi depositado pela sua empresa empregadora ao longo de toda a sua história laboral. Ela ia receber no final. Se essa reforma da Previdência for aprovada, da forma como está, ela vai ser obrigada a sair da empresa, nesse nosso exemplo, e ainda vai sair sem os 40%. Aí vamos supor, voltando aqui no parágrafo 10 do artigo 37, observe que é vedada a percepção simultânea de aposentadoria decorrente de emprego público com remuneração de emprego público, ok? Mas ela pode receber aposentadoria decorrente de emprego público. Por exemplo, ela trabalhou na Petrobras e se aposentou. Ela não pode continuar trabalhando na Petrobras em nenhuma outra empresa pública, nenhuma sociedade de economia mista. Mas ela pode conseguir um emprego em uma empresa privada, em uma indústria, em um comércio. Consegue um emprego em uma empresa privada, uma empresa qualquer. Como é que é hoje, mais uma vez lembrando, enquanto a lei não entra em vigor, enquanto essa reforma não é aprovada, ela mensalmente recebe 8% de FGTS. Então ela pode retirar aquele valor referente a 8% do FGTS e é como se fosse um aumento real de salário. Só que no parágrafo 4º fala também o seguinte, voltando no parágrafo 4º do artigo 10, que quando a pessoa se aposenta de forma voluntária, além de ela não ter direito àquela indenização de 40% do FGTS, que é o que está previsto no caput do artigo 7º, que é uma lei complementar que o caput menciona, ela também não terá mais direito, ou seja, não ensejará
Ó, nem o depósito do fundo de garantia do tempo de serviço devido a partir da concessão da aposentadoria. Significa o seguinte: a partir do momento em que a pessoa está aposentada, o empregador não é mais obrigado, ele não tem mais que pagar 8% do salário do empregado. Então, olha o drama. A pessoa trabalhava na Petrobras. Nesse nosso exemplo, pode ser qualquer outro exemplo de empresa pública ou sociedade de economia mista, tá? Estou simplificando aqui. Trabalhava na Petrobras, se aposentou pela Petrobras, continuou trabalhando, recebia 8% de FGTS como se fosse aumento de salário. Por quê? Porque a pessoa opta de retirar o valor, já que ela já está aposentada. A lei entrou em vigor. Essa lei, vamos supor que essa lei de reforma do Bolsonaro entrou em vigor. Essa pessoa imediatamente vai ser obrigada a sair do trabalho. A Petrobras vai desligá-la do seu quadro de empregados. Além de sair, ela não vai receber indenização, os 40% de indenização. Como ela precisava trabalhar na Petrobras, então ela vai precisar continuar trabalhando em algum lugar. Ela vai procurar um emprego em uma empresa privada, uma empresa comum, um comércio, uma indústria que não tem nada a ver com o poder público. E vamos supor que ela consiga um emprego. A partir do momento que ela consegue um emprego nessa outra empresa, que não tem nada a ver com o poder público, ela não vai ter mais direito àqueles 8% do FGTS. O empregador, a empresa que lhe contratou, não vai mais ter que contribuir com 8%. Então é como se aquele aumento de salário prático deixasse de existir. E essa regra, voltando ao artigo 37, é para quem se aposentou por decorrente de cargo em emprego público. E a gente menciona o parágrafo 4º do artigo 10 porque abrange todo mundo. Seja pessoas que se aposentaram por emprego público ou por emprego privado. Abrange todo mundo. Então o drama nesse nosso exemplo vai ser pior. Porque essa pessoa foi expulsa da Petrobras, sem os 40%, foi contratada por uma empresa privada e não tem direito ao fundo de garantia. Mas para quem se aposentou por uma empresa privada qualquer, agora esquece aquele exemplo da Petrobras, uma pessoa que trabalhou em empresa privada, um comércio, uma indústria privada, que não tem nada a ver com o poder público, se ela se aposenta, a partir do momento em que ela se aposenta, ela não vai ter direito também à indenização dos 40%, quando ela sair dessa empresa. E a partir do momento em que ela se aposenta, se ela quiser continuar trabalhando, em qualquer empresa, o empregador não vai ser mais obrigado a pagar os 8% do FGTS. Então olha a situação. O que vai acontecer na prática? Como vai ser barato contratar aposentado, a tendência é as empresas aproveitarem a experiência, o conhecimento dos aposentados, pagarem um salário razoável, mas não pagar o FGTS. E isso faz com que os jovens tenham mais dificuldade de entrar no mercado de trabalho, porque vai ser muito mais barato contratar aposentado. E o que as empresas ainda podem fazer? Elas podem demitir os seus aposentados, as pessoas que se aposentaram por ela, trabalhando através dela, elas podem demitir e contratar outros aposentados com salário menor. Olha a situação que vai ficar. Então, através desse texto do parágrafo 10 do artigo 37 e desse texto do parágrafo 4º do artigo 10, que há de ser criado, que está sendo proposto pelo Bolsonaro, isso prova que pessoas que já estão aposentadas, ou seja, que têm o tal do direito adquirido, vão sim ser prejudicadas caso essa reforma seja aprovada. Só que a maldade não acaba aí. Vamos ver um exemplo. O que fala o futuro parágrafo 8º do artigo 201? O artigo 201 é o que fala do regime geral de previdência social, ou seja, do INSS, né? Quem vai se aposentar pelo INSS. Os empregados de consórcios públicos, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente ao atingir a idade máxima, onde que trata o inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 40, na forma estabelecida em lei complementar no que se refere ao parágrafo 1º desse artigo 40. Ou seja,
historicamente sempre teve uma idade máxima para que houvesse aposentadoria compulsória no setor público de pessoas contratadas pelo serviço público através do regime estatutário. Mas isso nunca incluiu pessoas contratadas via CLT, via carteira de trabalho, ou seja, empregados. Os empregados públicos que são contratados por carteira de trabalho nunca tiveram que se aposentar compulsoriamente. A partir do momento em que essa reforma da Previdência for aprovada, eles vão ser obrigados a se aposentar de forma compulsória quando atingir a idade máxima, de acordo com o inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 40. E o que fala esse inciso 3 do parágrafo 2º? Que os servidores públicos vão ser obrigados a se aposentar quando atingir a idade máxima, que é prevista na nova lei complementar que trata o parágrafo 1º desse artigo 40. E o que fala o parágrafo 1º? O parágrafo 1º é uma lei complementar que vai ser feita pelo Poder Executivo Federal, ou seja, quando for aprovada essa reforma da Previdência, vai ter várias leis complementares, dentre elas essa que vai dispor sobre as normas gerais. E dentre essas normas gerais vai estar lá a idade máxima de permanência de empregados e funcionários públicos no setor público. Então aqui, só que o que fala o artigo 12 dessa proposta aí do Bolsonaro? Que até que entre em vigor a lei complementar que trata o parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição, aplicam-se as normas da Lei 9.617 de 98, que estabelece que a aposentadoria compulsória é aos 75 anos de idade. Então, enquanto esse parágrafo 1º não entrar em vigor através dessa lei complementar, quem trabalha para o Estado, quem trabalha no serviço público, tem que se aposentar obrigatoriamente aos 75 anos de idade. Há poucos anos atrás era 70, mudou recentemente, pouco antes da saída da presidente Dilma, quando o Congresso Nacional alterou para 75 anos de idade, para evitar que ela indicasse novos ministros para o STF. Então foi uma decisão política. Então hoje é 75 anos de idade. Mas o que pode acontecer? Eles podem baixar isso aqui, por exemplo, para 65 anos, porque traria o que eles chamam de nova oxigenação, mudaria mais rápido, obrigaria mais rápido com que as pessoas saíssem do serviço público e possibilitaria que houvesse mudança nos ministros do STF. 65 anos foi citado por mim porque é a idade que os homens vão se aposentar por idade mínima a partir do momento em que essa legislação entrar em vigor. Lógico, vai aumentando a cada 4 anos. Mas a tendência, pelo que se discute no Congresso, pela base de apoio do Bolsonaro, é que a idade de aposentadoria compulsória baixe de 75 para 70 anos. Mas o que eu quero mostrar é que antes, os empregados de empresas públicas, sociedade de economia mista, ou seja, as pessoas que mesmo trabalhando para o setor público, mas eram regidos pela CLT, que não eram obrigados a se aposentar de forma compulsória, agora vão ser obrigados. Então isso mostra que aquele discurso de direito adquirido, de que quem já está aposentado não vai ser prejudicado, é uma falácia. Tem muitas pegadinhas nessa proposta de emenda à Constituição. Então, através desse vídeo, a gente quis mostrar isso, que quem já está aposentado e por algum motivo precisa trabalhar, e a gente sabe que a realidade do brasileiro muitas vezes é essa, vai ser prejudicado, seja ele da iniciativa privada ou seja ele do serviço público. De acordo com o que verificamos, os trabalhadores vão ser muito prejudicados. E nem mesmo os que já estão aposentados ou que estão em vias de se aposentar vão ser poupados. É preciso ir para a rua. É preciso participar de mobilizações, participar de greve geral, chamar o povo, alertar os colegas sobre o perigo que essa nova proposta de reforma da Previdência representa para os trabalhadores. Precisamos ir à rua para não irmos para o olho da rua. É necessário alertar a todos que ainda estão iludidos com esse governo. Esse governo foi eleito para retirar direito dos trabalhadores. Em 2 meses eles mostraram para que vieram. Vamos à rua, enquanto há tempo,
de defender nossos direitos e as futuras gerações.